como que é essa dor? Ah, beleza, é uma dor que vem aqui de trás, tá. Essa dor piora durante o movimento? Ou Hum, seja, quando você faz o movimento, você tem essa dor? Sim, tem essa dor. tá. Ok. Essa dor, ela faz um trajeto? Faz, ela tá vindo aqui, assim, mas ela Uhum. chega até a ponta do pé ou ela vem anteriormente? Não. Então, assim, nós temos algumas sacadas aí pra pegar essa diferença sem Certo. colocar a mão no paciente. Senhoras e senhores, estamos prontos para começar mais um QualiFisiocast. E hoje, para embarcar nessa nave de conhecimentos, a maior dúvida que assola a Terra. Dor, da onde vem, para onde vai, como começa, como termina, se faz exercício tem dor, se não faz exercício tem dor. E hoje o especialista sobre isso, Dr. Marcos Aurélio. Boa tarde, William, Muito doutor obrigado. William. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, doutor. Eu que agradeço. É um Agradecido. prazer inenarrável. Muito obrigado, doutor Marcos. É um colega de longa data já, né? Faz parte do grupo Qualifísio, da parte de ortopedia, tá? Vou fazer a apresentação rápida dele aqui. Graduado em fisioterapia pela Universidade Católica Dom Bosco, tem especialização em traumaortopedia e desportiva pela Faculdade Inspirar de Campo Grande, tem formação em reabilitação de facilitação neuromuscular proprioceptiva, com o método Cabot, também tenho formação em quiropraxia, pós-graduação em osteopatia, né? Formação pelo conceito Mulligan, também tenho formação pelo método Instotration, é isso? Isostretching. Isostretching. Isso. Depois o senhor vai. Vamos debatendo. O senhor se alonga aí nesse assunto aí também. Tem formação em bandagem funcional e métodos de aplicação, né? Também muito utilizado em atletas. É, técnicas de agulhamento a seco, né? Tem um nome em inglês também aí para isso, né? Dry needling? Dry needling, que bonito, tipo, o pessoal é diferente, o pessoal da ortopedia mesmo. Também tem a introdução do método Mackenzie e Maitland. É assim Isso. que pronuncia? Isso mesmo, doutor. Então tá bom. É isso aí. Então, doutor Marcos, muito agradecido mais uma vez por ter aceito nosso convite. E aí, sem mais delongas, eu quero que o senhor coloque na mesa aqui da onde vem a dor. Fala com aquela dor geral. Pode ser aquela dor de coluna, a dor que a gente amanhece, a dor do adulto jovem, lá de 20 anos, que está na universidade, e a dor também daquele senhor que já passou dos 65. Uhum. Como que é a origem da dor? Vamos lá. Mais uma vez, muito obrigado aí, doutor William, pelo convite. Como você disse, é um parceiro e é sempre um prazer dividir essa profissão com você e essa mesa, esses microfones agora. Mas sem mais delongas, né? Vamos lá. Dor. Falar em dor, na realidade, é fácil, mas também não é, né? Como você falou, a dor tem diversas origens. Pode ser tensional, o cara tá tenso, aquela dor muscular. A dor boa, que a gente fala que é a dor do exercício, né? O cara tem aquela rotina de exercícios, de treinos, o atleta, né? E tem as dores de lesões, né? Propriamente ditas. Pode ser uma lesão ortopédica, uma lesão de atleta, né? Desportiva, ou enfim, até uma lesão degenerativa, né? Nada mais é que é uma sensação subjetiva, né? Cada pessoa sente de uma forma ou de uma intensidade, né? Mas sua origem é bem ampla, bem vasta aí. Certo, certo. Eh, Vou entrar no assunto já lembrando dos Jogos Olímpicos que acabou de encerrar agora. Perfeito. Aqui eu vi que no seu currículo o senhor tem a formação em bandagem. Certo. A bandagem, qualquer pessoa pode aplicar, ela serve para dor. Como que é exatamente aquele esparadrapo que o pessoal usa colorido? Podemos fazer um adendo polêmico aqui? Claro, por favor. É assim, a bandagem, ela é muito controversa, né? Porque o material, ele não tem tanta evidência científica, fala isso funciona realmente. Uhum, Porém, aí vem a mão do terapeuta. As certo. formas de aplicação, que aí é uma coisa sensacional. Não precisa necessariamente ser aquela bandagem. Ou assim, tem estudo que fala que um micropóreo faria o mesmo efeito, mas o que manda é a forma de aplicação. E Uhum, assim, eu gosto muito de trabalhar, eu até comentei com você antes do início aqui que eu tô entrando nessa pegada do atendimento kids aí, né? Tô gostando bastante de atender crianças, uma coisa que a osteopatia me proporcionou, né? E eu tenho usado bastante para fazer correções. Então eu corrijo aquele paciente, faço uma adaptação com ele uhum. e eu trabalho os exercícios, trabalho o que eu preciso fazer dentro daquela conduta, né? Então assim, eu não abro mão, por mais que seja polêmico, não tenha evidência, mas eu gosto Certo. bastante.
Mas o senhor me diz, então, que independente daquelas cores que a gente vê atleta de futebol, Certo. agora nas Olimpíadas, vários atletas, então quer dizer que aquelas cores não é que nem as faixas de uma arte marcial, por exemplo. Faixa preta, que o cara é Certo. fera, mestre, não tem nada a ver. Não, cientificamente, nada comprovado. Eles dizem que tem aquela relação de cores frias, cores quentes, para dor crônica e tal. Uhum. Mas, a princípio, o método de aplicação é bem mais importante do que a cor, modelo e tudo mais. Entendi. Então quer dizer que não é igual antigamente, tinha aqueles. Os mais antigos usavam sabiá, salompas, que cada um colocava, aplicava em si e Sim. tudo certo. Quer dizer, o senhor tá me dizendo, então, que a bandagem tem que ser aplicada por um profissional. Não. Exatamente, não tá tão acessível para qualquer um. Tá. Porque, por exemplo, igual eu te falei, o método de aplicação, leva muito isso em conta. Se eu preciso encurtar um músculo ou se eu preciso Uhum. tracionar aquela musculatura, eu tenho maneiras diferentes de colocar. Então, se eu aplico de forma errada, eu posso acabar piorando, e isso é muito comum em criança. Se eu preciso Ah. alongar uma musculatura, principalmente a criança está mais sujeita a sofrer essas alterações de forma mais sensível, né? Uhum. Então, dependendo da forma que eu coloco, eu posso piorar o caso daquele paciente. Então, eu tenho que saber o método que eu vou usar, a forma de aplicação, qual músculo, que assim é uma dor que nós temos muito aí na profissão, que é a questão da anatomia, né? Voltando, já entrando nesse ponto. Aham. Porque precisamos da anatomia correta, precisamos saber se estamos realmente bandando o músculo certo, né? Pensando nessa parte. Certo. Que interessante, então, né? Eu já cheguei a atender um paciente, isso não é da parte ortopédica. Uhum. Eu cheguei na casa da paciente lá e ela viu, ela foi em alguma loja de produtos médicos hospitalares, Achou legal? achou legal, ela viu na televisão que tinha o pessoal usando, os atletas, né? Aham. Ela achou por bem e colocou no corpo, achou que ele soltava remédio ou qualquer coisa do tipo. E aí, uma coisa que o senhor falou agora, do jeito, da posição, né? Sim. Eu cheguei lá, eu olhei o membro, né? Ela tinha feito na região do ombro, deltoide Uhum. descendo, e ele tem uma tensãozinha, né? Ele cede um pouquinho o Sim, material, né? sim. E ela fez de um jeito que ela como se fosse feito alguma amarração, sabe? Uhum. Tava diminuindo o fluxo sanguíneo dela, tava provocando um edema. Eu olhei aquilo, não é minha praia, mas eu falei assim: olha, eu acho, no meu ponto de vista, isso aqui não tá bem aplicado. Quem aplicou Sim, pra sim. senhora? E ela falou assim: não, fui eu mesmo que fui colocando aqui com a mão e a outra, fui puxando, sabe? O pessoal tem essa concepção, né? Porque a venda é livre, né? Sim, sim. Não tem, a priori, uma contraindicação, Não. que nem um fármaco, né? Sim, sim. E é usado de maneira, sei lá, genérica, né? E aí a gente tem que ter bastante cuidado com isso, né? Sim, e aconteceu comigo já. Eu atendi um atleta amador, né, de beach tênis. Uhum. E aí eu sempre aplicava nele para fazer as correções, para fixar melhor as correções. E aí, um dia ele ia ter um campeonato e eu não estava na cidade, eu estava de férias, não me recordo ao certo. E ele se auto-bandou, se auto-aplicou a bandagem. E assim, resumidamente, ele jogou e tal, e ele aplicou com muita atenção. Sol, areia, né? E Suor, suor, queimadura. Resultou uma queimadura de pele. fez uma lesão de pele. Fez uma lesão de pele bem feia, bem importante, né. Então assim, não é qualquer um que pode sair: "Vai lá, vou aplicar". Então, senhoras e senhores, a bandagem é com um profissional. Exato. Fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. Para essas partes, para essa parte de cinético funcional, são os dois profissionais, né, que aplicam, né? Sim, sim. Mas tem profissionais, por exemplo, fonoaudiólogos que aplicam, Para disfagia, nossa, né? muito, sabe, eles É, são eu. feras mesmo nessa questão. Personal também, alguns que tem essa Alguns área, que aplicam, vão, né, alguns que trabalham aplicam. com atleta, a gente vê que fazem, né? Sim, sim. Perfeito. Senhor, a gente falou no começo sobre dor no modo geral, e me chama bastante atenção a dor, né? Uhum. Porque a dor, ela é, justamente o senhor me falou, subjetiva, né? Certo. Bem subjetiva. Eu queria que o senhor discorresse um pouquinho, para as pessoas conseguirem identificar uma dor muscular, por exemplo, Certo. de um exercício que fez, ou foi levantar um objeto, foi fazer uma atividade diferente, Uhum. para uma dor, vamos falar do popular, de nervo. Perfeito, Uma dor de procedência neural. Eu queria que o senhor perfeito, pudesse essa diferença, perfeito. justamente para as pessoas que reclamam de dor, conseguirem palpar isso e conseguirem fazer essa polarização. Certo, legal, é uma ótima pergunta, porque assim, voltando àquele nicho que eu te comentei antes da osteopatia, né, e às vezes eu recebo muito paciente: "Pô, Marcos, tô com uma dor aqui, ciático", mas
E aí, Ciático é será que é famoso, hein? ciático mesmo? Cara, ciático só incomoda menos que sogra, eu acho, cara. Porque eu vou falar pra você, é o top 10, né? É Ah, gente top, né? olha, na média, assim, né? Não posso falar mal da minha. Também não posso falar mal da minha, mas eu acho que Mas no ciático, modo geral, né? né? Então, assim, teste básico. Como que é a dor do senhor? Tá. Ah, minha dor é aqui e atrás, assim, é o que a gente escuta, né? Sim, Meu bastante. ciático tá muito inflamado. E aí você, não, ok, sério, né? Já teve outra crise? Já, frequentemente eu tenho. E aí você vai lá colhendo algumas coisas Sim, ali os durante a achados. avaliação, os achados. Então, assim, de grosso modo, para nós identificarmos como que é essa dor. Ah, beleza, é uma dor que vem aqui de trás. Tá. Essa dor piora durante o movimento? Ou Hum, seja, quando você faz o movimento, você tem essa dor? Sim, tem essa dor. tá. Ok. Essa dor, ela faz um trajeto? Faz, ela tá vindo aqui, assim, mas ela Uhum. chega até a ponta do pé ou ela vem anteriormente? Não. Então, assim, nós temos algumas sacadas aí para pegar essa diferença sem Certo. colocar a mão no paciente. Então, assim, a grosso modo, dor muscular é uma dor que vem em decorrência de um movimento. Você sente ela fazendo aquele movimento. Tá. E a dor neural, ela geralmente percorre um trajeto. Ela vai da sua origem até o ponto final daquele nervo. Uhum. Então, nisso aí, nós já conseguimos começar algum ponto de exclusão ou não, Tá. né? Para diferenciar essa dor. Perfeito. E a sensação dessa dor Certo. é diferente também ou não? Só pra gente tentar deixar ainda mais dividida essa informação. Perfeito, perfeito. Geralmente, quando é uma dor neural, Tá. esse paciente sente uma dor ali e ela realmente é de origem neural, é Uhum. uma dor que ela é contínua, ou seja, Tá. ela não tem relação com o movimento, certo? Uhum. Então, o paciente estando em repouso, ele vai senti-la e é claramente um trajeto. Ele Certo. sente aquela dor como se, entre aspas, estivesse caminhando. É uma dor que faz um caminho, Tá. né? E a dor muscular é uma dor que vem com o movimento específico daquela musculatura, Tá. né? E aquela dor, como se fosse quando você estivesse bem encurtado, você vai traciona aquele paciente. Então, Uhum. é uma dor de músculo mesmo, uma dor de carne, né? Tá. E como eu falei, a dor neural, geralmente, ela não tem posição específica para sentir. Claro, Dói? algumas posições pioram, né? Sim. No caso do ciático, trações pioram, né? Tá. Geralmente quando tem algum pensamento e tudo mais, Uhum. né? E ela faz aquele trajeto, eu consigo visualizar essa dor, eu consigo explicar claramente, né? Então ela Uhum. vem aqui, geralmente é assim que nós colhemos esse tipo de informação. Tá. Então, assim, grosso modo, a parte de dor neural, se a gente fosse mudar um pouquinho, seria como se fosse a dor de dente. Positivo, Que ela positivo. fica Eu sei, isso, toda hora. exato. E eu sei te apontar. É, Se eu tô comendo ou não tô comendo, ele tá doendo o dente lá. tá doendo, Seria exato. mais ou menos isso, Mais só ou pra menos gente isso, deixar mais ou menos isso. dividido. Uhum. Perfeito. O senhor entrou num ponto agora de pensamento. Perfeito. E a gente tem muita, assim, pessoal, todo mundo tem problema de coluna, Certo. né? Todo mundo tem dor de Tem alguma coluna. coisinha, né? Todo mundo, cara. Pode ser uma hérnia ou uma olhada, qualquer coisa dói a coluna, né? A gente é incrível. E assim, é, o que que exatamente é a hérnia de disco? Todo mundo acha que tem hérnia, tem dor na coluna é hérnia, né? Antes mesmo de fazer um laudo, porque coloca no Google lá, dor na coluna, aí já aparece hérnia de disco protusa, Uhum. um exemplo. Aí já chega pra gente lá no consultório de ortopedia falando alguma coisa do tipo. É, o que que é a hérnia de disco, né? E da onde ela vem? Como que ela surge? Perfeito, vamos lá. Para fazer ali um checklist. Tá, O que seria uma hérnia de disco? Entre na coluna, nós tá. temos os discos intervertebrais, que servem para absorver impacto, aquela coisa toda. Uma hérnia seria um processo, ou não, de extrusão, mas sim um aumento daquele disco, a Uhum, grosso modo, né? Por N razões, certo? certo. Seria mais ou menos isso. Isso pode ocasionar sintomas ou não. Aí é que tá, mais uma vez uma colocação polêmica. Tá Se bom. eu te contar que 80% das hérnias não doem, São silenciosas. elas não causam sintomas e não causam problemas. Hum, legal. Elas não interferem na vida do paciente. Não vão interferir de, eu não vou malhar mais porque tenho. Exato. E Entendi. assim, todo mundo pensa que a coluna é frágil, ou vê nos filmes quebrando o pescoço, e não é bem assim, né? A coluna é extremamente forte, ela suporta a carga, ela foi feita para carga. Então, Certo. assim, o sistema impõe, né? Fala assim, hérnia de disco, não, repouso, para tudo, Sim, nem muito. fisioterapia, né? Já Repouso, não pode fazer isso. tá proibido de fazer levantamento de peso. Porque Exato, e tá completamente não errado. posso pegar o neto no colo. Eu tinha uma senhorinha que eu atendi ela. Eu cheguei na casa dela um dia, agora você falou disso aí, me Uhum. lembrou perfeitamente. Cara, eu cheguei lá, ela batida. Batida. E ela sempre muito alegre e tal, me recepcionava ali.
a gente atendia lá na hora da tarde, chazinho, musiquinha do Uhum. Roberto Carlos e tal. Aí cheguei lá, ela jururu. "O que que foi, né, fulano e tal?", brincando com Triste. ela. Aham. "Ah, que eu fui no ortopedista, eu tô com a hérnia, ele falou que eu não posso pegar peso". "É, tudo bem". "Não, mas eu não posso pegar meu neto mais, ele falou que eu não posso pegar meu neto". Tipo assim, aí eu falei: "Não, veja bem, poxa, quantos quilos tem seu neto, né?". Ela tinha 3 Sim, meses de idade. Então assim, não sei se o jeito que passam a informação ou pelo histórico que é colocado na sociedade, né, dessas também. informações, de que fulano tem problema de hérnia, que não pode isso, não pode aquilo, né, e a pessoa já se proíbe, né, ela já cria um Já fica bloqueio exato, mental exato. para tal. Mas, terminando a sua linha de raciocínio, quando o senhor me Perfeito, disse essa perfeito. informação que 80 aproximadamente, né, estima-se que 80% da Sim. população tem alguma lesão, possível lesão de hérnia, Uhum. eh, então me diz então que 80 a gente não tem só um nicho de idosos então ali. Exato. Então assim, adulto jovem lá, o cara tem 22 anos, por exemplo, ele pode ter hérnia disso? Pode, pode. Por quê? As hérnias, geralmente, elas aparecem em áreas de maior mobilidade, como coluna cervical e coluna lombar. Tá, então Por região quê? do pescoço e embaixo lá próximo do quadril. Isso. Por quê? Porque são áreas de maior mobilidade, ou seja, Certo. áreas que, dentro da coluna, pensando em coluna, né, Aham. são áreas que têm maior mobilidade, então aquele disco está sujeito a ter alguma alteração, certo? Alguma alteração de contorno, Uhum. né, caracterizando por aí. E eu atendi uma paciente uma vez e ela, sabe, ela, recebeu o diagnóstico: "Tô com 3 hérnias de disco". E aí ela me procurou, falou: "Marcos", desesperada, sabe. E O aí trauma. eu falei assim: "Mas você", colhendo as informações, né, Uhum. fazendo a anamnese, aquela consulta inicial, ela falou: "Não, mas eu tô com muita dor e me trava e tal", sabe, aquela descrição. E assim, no fim, a dor dela não estava relacionada com a hérnia. Não? Não estava. Ela não tinha, ela a dor que ela sentia na região era puramente tensão, tensão muscular. Por quê? Aí eu vou te explicar. Ela era dentista. Certo. Então, trabalhando nessa postura, O tronco fletido, tronco basicamente, em fletido, cima do paciente. estiramento de toda essa musculatura dorsal ali, né, quadrado lombar, entrando em espasmo, hiperativação, não tinha Região nada a ver. escapular que trabalha muito ali, muitas vezes Exato, movimentos repetitivos. exato. Então, assim, foi um trabalho ali de técnicas para soltura, técnicas de mobilização, né, técnicas, eu gosto de falar o termo mobilização miofascial, que não é nenhuma liberação e não é nenhuma uma massagem, mas assim, é uma mobilização da face, do tecido, do músculo mesmo. Paciente, Certo. 4 atendimentos, tranquilo, nem me responde mais, tá tudo bem. "Como que a senhora tá?", "Tô super bem, Marcos, obrigado", sabe, já tem anos. Já tá tudo E certo. com a hérnia, tá fazendo o crossfit dela, corre 10, 15K, tá aí. Interessante. Então, diante disso, entre aquele assunto que você disse, que boa parte da população, né, tem não diagnosticado Hum. a hérnia, Sim, e que a pessoa pode ter uma vida normal. normal. Então, assim, o negócio mesmo é procurar profissionais qualificados para conduzir isso e, é lógico, né, de maneira assertiva, né, o Sim. que pode ser feito, o que precisa ser feito, Uhum. né. Mas bacana. Deixa eu continuando na parte de coluna, Vamos né, a lá. gente falando aí da parte de hérnia, eh, qual que é o grau, você falou que tem as situações que não sente dor. E qual Certo. que é o grau máximo de dor e que precisa de uma intervenção cirúrgica, por exemplo? Que a gente falou até agora de coisas bonitas, tudo certo, Uhum. tranquilinho, mas a gente sabe que tem as situações que precisam de intervenção cirúrgica. Certo, Como que isso evolui, né, certo. se é de imediato, todo mundo que tem hérnia precisa entrar na mesa parar na mesa cirúrgica, Uhum. como que é essa condução? Certo. De modo geral, não. Nem todo mundo que tem alguma patologia Uhum, ou, né, alguma condição patológica na coluna certo. precisa necessariamente de uma intervenção cirúrgica. Quando que faz-se necessário o mesmo? Quando tem algum comprometimento neural. E esse comprometimento neural, ou seja, um pinçamento na raiz daquele nervo ou do canal medular Tá. e começa a acarretar outros sintomas. Por exemplo, muito comum em patologias como a mielopatia, por exemplo, ou alguma hérnia ali, vamos Uhum, continuar nesse nicho da hérnia cervical, que esteja tendo algum comprometimento de canal medular, né, ou de raiz nervosa, acontece muito certo. aqui no plexo, e aquele paciente começa a ter sintomas. Qual seria o sintoma, por exemplo? Para recorrer, propriamente dito, a um procedimento cirúrgico. O paciente começou a perder massa, ou seja, o braço começou a afinar. Ah,
Chega nesse ponto. Chega, pode chegar. Eu atendi um Caramba. paciente recentemente, trazendo para a prática clínica, ele Certo. recebeu um diagnóstico de SD personagem, né, que é uma patologia que causa inexplicadamente a perda de massa muscular daquele membro, perda de força, a ponto de não conseguir levantar o membro. O cara era, sabe, o famoso Forte. bodybuilder aí, Sim, né? cara definido, tal. E foi ver uma hérnia, que estava num ponto, de extrusão tão importante, que estava fazendo uma compressão. E aquele paciente começou a perder Ah. força e assim, não foi fechado esse diagnóstico antes, porque ele não tinha formigamento, e associa pinçamento com formigamento. E Ah, não é tá. só isso que um pinçamento pode causar, né, porque assim, pensando que nervo é uma estrutura que carrega informações e estímulos, Uhum. imagina só, não precisa necessariamente ter um formigamento para ter uma compressão naquela raiz, né. Então Concordo. tem alguns casos específicos aí. Entendi. Então, pra gente tentar é um avanço, é uma parte de uma hérnia que seria muito, muito avançada, Comprometimento com grande. comprometimento, diminuição de massa muscular, Exato. perda de funcionalidade, o formigamento que você disse que às vezes pode acontecer, Sim, alteração de sensibilidade também, pode o ocorrer, membro ficar um pode pouco ocorrer. diferente, a perna ou Pode ocorrer e sim. aí a gente precisa fazer Uhum. essa intervenção aí o neurocirurgião que faz isso ou Exato, ortopedista? seria um neurocirurgião. Interessante, Mais específico, né. para conduzir essa parte. É, Legal. E aí mudando um pouquinho, saindo um pouquinho da coluna, perfeito. e a gente passa por um momento da sociedade, né, isso já vem a passar de muito tempo já, na verdade, né, nas últimas décadas, o envelhecimento social, né, a gente percebe que as pessoas estão vivendo mais, elas estão Uhum. ficando mais longevas, e sempre se preocupou muito, né, com a osteoporose, as artrites da vida. Eu queria que o senhor colocasse de maneira clara na mesa aqui pra gente, o que que é osteoporose, o que que é osteopenia, por exemplo, que é um termo que o pessoal tem usado bastante também, Uhum. né, tem se falado em programas de televisão, enfim. Esses 2 pilares, osteopenia, osteoporose, e depois a gente entra nas outras comprometimentos aí. Perfeito, perfeito. Vamos pegar aí ao pé da letra, né. Osteopenia seria, Uhum. entre aspas, fraqueza óssea, né. Tá, Penia é uma perda, uma patologia, assim, que influencia uma perda, de densidometria, vamos colocar assim, certo. densidade É óssea. o exame que sempre pedem, né, densitometria óssea. Exato. E assim, a osteoporose seria como que eu posso falar? O osso tá ficando de forma porosa, ou seja, tá tendo poros onde não deveria ter, né. Entendi. E o pessoal tem muito esse ponto aí falando em artrite e artrose. Certo, muito. Ou osteoporose a osteoporose tem que fazer o quê? Ah, piscina. Totalmente errado, né. Eu pego muitos casos assim, que falam: "Não, osteoporose, o médico falou que eu tenho que fazer hidroterapia". E não Certo. é o caso. Na realidade, se nós pensarmos assim, o que que faz o osso ficar mais forte é o impacto, né, Uhum. claro, orientado, a gente não Claro, vai sim. jogar o Aham. vozinho de 80 anos no crossfit, pula essa caixa, burpee, né, também não. Certo. Mas assim, orientado, então ele Uhum. precisa de musculação, ele precisa de exercício, né, ele precisa dar impacto para aquele osso, por quê? Porque absorve, né, faz uma maior, absorção de nutrientes e Uhum. retarda esse processo, né, da osteoporose. Tá certo. Em via de regra, a osteopenia, a osteoporose, elas causam dor? Via de regra, não, nem sempre. Essas 2 Nem sempre, nem nem sempre, sempre. nem sempre. O Tá. que que acontece? Geralmente, pode causar uma fragilidade de algum, uma articulação em específico, né, e aí acarretar outras disfunções, outras adaptações. Mas sem falar que é via de fato, não dá para afirmar, não é correto afirmar que não, Tá não certo, necessariamente. tá certo. E o senhor falou artrite. Perfeito. O que que é artrite? Vamos lá deixar definido também, e que perfil de pessoas que acomete geralmente? Certo. A artrite, voltando naquela definição pontual ali, Uhum. seria a inflamação da articulação. Artrite seria Tá. as patologias inflamatórias, né. Temos ali, uma inflamação naquela articulação. Podemos Qualquer cara articulação, pode podemos ser na cara coluna, pode ser no punho. podemos. Então, assim, é igual aí vem aquele termo da artrose que eu citei antes, Uhum. né. A artrose já seria o desgaste, né. Então, Tá. é uma inflamação, né, um processo inflamatório. Que flutua, começa meio fim, Exato, exato. teoricamente é isso. Né. E a artrose seria o processo de desgaste, né, daquela articulação em específico,
né? Hum, E aí vem que hoje tudo são termos, né? Tudo é muito sim, comercial. Aí tem claro. osteoartrose, gonartrose, é tudo a mesma coisa, né? Então, Na na prática, prática é a mesma coisa, o só tem um processo nome é o mesmo, bonito. só tem um nome bonito. A gota entra nisso aí, nesse meio aí? A gota seria um processo, que é uma É. artrite reumatoide. Aquela Já entra inflamação. nisso aí. É, a gota é. O O mais, pessoal. mais fácil de Que a lembrar, gota assim, né? sumiu, né? Sumiu. Acho que Sumiu, ninguém ninguém mais tem mais tem gota. gota. Ninguém mais tem gota, né? Antigamente tinha Não é bastante. igual o pai do Cris, né? O pessoal tinha muito, né? Eu já cheguei a atender um paciente que. E a gota, ela tem um. Ela tem um desequilíbrio, né? De ácido úrico, né? Sim. E tem a questão emocional muito importante nisso envolvido. Sim, porque causa umas deformidades ósseas É também, bastante. né? E não Eu. é só no pé, né? Como muita Não. gente tá acostumado, assim. É, como eu Sim, falei, é uma inflamação, então ela pode ser sistêmica. Posso ter ações no cotovelo, punho e dedos, né? É muito certo. comum nas falanges. Certo. E esses pacientes, a gente falando em artrite, então a artrite ela pode atingir qualquer idade, qualquer perfil de idade. Qualquer idade não é tão comum, mas pode ocorrer, né? Tem casos aí de síndromes raras que o indivíduo, né, a curto prazo ali, o curto prazo de vida, eu falo, já pode desenvolver. Mas assim, não é tão comum, né? Não é uma Certo. coisa comum. Ah, tenho 15 anos, tô com uma artrite aqui, reumatoide, já tô Aham, pegando por esse ponto, né? Não é tão comum, mas pode ocorrer, né? tá certo. E assim, no modo geral, se a gente falar em atleta, Vamos lá. não atleta de rendimento, mas a gente fala atleta, pessoa que não é sedentária, quer fazer ali sua atividade, o senhor falou de beach tênis, falou do crossfit também um pouquinho. Uhum. Esses indivíduos, no modo geral, que se façam atividade de 3 vezes por semana, Certo. eh, as dores articulares que sentem durante a atividade, a gente pode afirmar que é um processo inflamatório de artrite ou não necessariamente? Não necessariamente. Aí é que tá, entra num ponto, esse é o indivíduo que tá sujeito a ter alguma alteração e não Aham. ligar, né. Por quê? Porque não é sempre que ele pratica atividade, vamos supor que ele tem uma atividade que ele gosta, eu gosto de correr, né, Certo. 3 vezes na semana, Um volume pequeno ali e tal. volume pequeno e tal, só que daí vem o ponto de que, assim, comecei a subir o volume, comecei a gostar e não tô fazendo nada, assim, pra me fortalecer, pra me preparar, né. Certo. Aí vem as lesões, vem as dores, mas não necessariamente a gente entra nessa questão da artrite, vamos supor. Pode ser N fatores ali, N lesões. O que que é muito comum entrando nesse ponto da corrida? A popular canelite, né. Puxa, famoso, hein? Famosa, essa é. Bah, mais conhecida do que notícia ruim. Então, assim, o cara começa a treinar corrida, não, sou corredor, tal, né, tô nessa vida aí. E não fortalece, só corre, só impacto, Certo. impacto, impacto. Imagina, você tá na sua casa, você não faz nada, deu um estalo, sou Não consigo. corredor. Corre, 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 mas e o fortalecimento? E o alongamento daquela musculatura? Cadê aquela contratilidade, aquela capacidade boa de contração do Uhum. músculo alongado, né? Então, assim, é um conjunto de fatores que pode desenvolver lesões e por aí vai, né? Interessante. Sempre nada acontece por acaso, né? Nada Tudo por tem acaso. um pré. Sim. E aí, falando em atleta já, a gente entrou nesse assunto aí, mudamos um pouquinho a página. O que que é Vamos lá. aquela dor do dia pós-treino? O que que é aquilo? É só realmente a fraqueza saindo do corpo? É isso mesmo? Uhum. É o cara que é frouxo? O que que é isso? É falta de água, é falta de sono? Certo. Porque eu vou te falar, hein, fazer um agachamento no dia tranquilo, você corre na esteira tranquilo, você faz um kettlebell tranquilo, no outro Tranquilo. dia você não consegue sair do sofá. Exatamente. Você senta na privada, o cara geme lá. "O que que foi?" Que é exatamente essa dor? Tô falando de dor muscular, tá? Perfeito. Tá, pensando nesse ponto, a dor muscular pós-exercício, né, a dor muscular tardia, Uhum, ela tem seu pico de ação ali de 1 a 2 dias após aquela prática esportiva, sendo pior até em alguns casos no segundo dia. É a maior concentração de ácido lático no corpo. Por exemplo, o ácido lático seria aquele, como que eu posso explicar? Seria aquela substância, uhum, né? Machuquei o músculo, fiz o trabalho lá, tal, e aí solta essa maior quantidade desse ácido lático. E aí o músculo certo. fica dolorido, fica machucado ali, Uhum, certo? Não necessariamente uma lesão, pensando em sim, lesão, mas é assim, é uma decorrência do trabalho, é uma decorrência da maior ativação daquele músculo, né? Não tem muito a ver, mas assim, por exemplo, a pessoa começa a correr,
nossa, tá coçando, que sente aquela coceira, né? Uma Certo. atividade. Sim, Vasodilatação ali. vasodilatação, né? E aí, ó, essa vasodilatação ocasionada pelo exercício, seja ele específico ou qualquer outro, né, aumenta essa quantidade de ácido lático ali. Então, assim, é sempre indicado depois de uma atividade muscular muito forte, uma caminhadinha leve para circular melhor, para tirar melhor esse ácido lático daquela musculatura. É o que o pessoal fala no futebol, o regenerativo, O não regenerativo, o Ah, gelinho, né, aquela imersão mesmo ali na crioterapia. interessante. E aquela prosa de banheiro de academia que o pessoal fala que a dor é o músculo que arrebentou e o corpo tá soldando, por isso que fica doendo. É mais ou menos isso? Tem alguma coisa a ver ou É mais não? ou menos isso, ali pensando ali os grandes, nomes aí da musculação, aí os caras, os grandes aí, eles sempre falam que, assim, por isso que o cara tem que comer muito, né, o bodybuilder, o Aham. fisiculturista, porque o músculo rasgou e tem que entrar proteína naquele lugar. Por isso que entra até algumas substâncias que aceleram esse processo, né. Mas a grosso modo, pensando dessa forma, realmente um pouco é isso que acontece, aquele músculo ele tá machucado, né. Uhum. Então por isso que é sempre importante estar com a musculatura bem, musculatura em dia. Eu falo assim, alongada, né, porque o Certo. músculo com o seu ventre todo livre, ele tem uma maior capacidade de contração, né, em decorrência ele tem uma melhor ativação, ou seja, melhor resultado, né, pensando nisso. Perfeito. Me lembrou agora essa fala sua de alongamento, me lembrou uma aula de cardio que eu tive, Aham. que a professora trouxe a analogia do músculo, esquelético Uhum, para o músculo cardíaco, falando que o músculo coração bom é um uhum. coração forte e que ele se consegue se alongar, Sim, né. sim, Então assim, músculo saudável, músculo que alonga, né, completamente e consegue fazer a contração de maneira correta. consegue fazer uma contração Então, efetiva. músculo forte e alongado. Exato, Então é isso mesmo. eu não tenho frouxidão, né, Sim, eu não tenho fraqueza, e eu também não tenho um músculo que não tem mobilidade. exato, Seria mais ou menos exato. isso aí, é interessante. Evita as famosas sobrecargas, né, o músculo faz o que ele tem que fazer. Certo. E aí falei aí frouxidão, o que que é esse pessoal que faz uns contorcionismos meio diferente, o pessoal fala que tem frouxidão, de ligamento, esse é Uhum. um defeito de fábrica que veio assim ou é um skill? O que que é? A gente consegue É colocar em alguma assim. prateleira? Em tese sim, né, a pessoa já tem uma disponibilidade congênita, a frouxidão ligamentar, muito comum ou mais comum em mulheres, por conta de hormônios como a relaxina, enfim, N fatores ali que podem desencadear esse tipo de condição, Certo. né. Nem sempre é ruim você ser hipermóvel, assim, né. Aham. Mas assim, lógico que tem um potencial maior de lesão, né, imagina só, sua articulação não tá coaptada, ou seja, não tá, entre aspas, "junta" como deveria, né, ele tá meio frouxo. Certo. Mas não é uma via de regra que é uma coisa assim: "Putz, isso é ruim, pelo amor de Deus", né. Essa doença, Eu né, vou você ter que lembra? vou ter que procurar preciso fazer uma cirurgia para isso, não Exato. tem como, Não, né. não, não. Isso é um fator, eh, Tem sim um maior risco de lesão, sim, mas mas assim, a gente fala que é do corpo inteiro, né, sim. não é um negócio: "Ah, só meu joelho que faz isso, Não, só meu não, cotovelo", não. então assim, algo completo. Geralmente quem tem, por exemplo, já tem uma hiperextensão no joelho mais facilitada, cotovelo, enfim, Aham, aquelas pessoas que, né, encaixam, colocam polegar aqui no braço, né, então entendi, assim, no antebraço, e é isso, por aí vai. tá certo. Eh, a gente falou um pouquinho da canelite, você deu uma pincelada na canelite, Certo. eu queria que você entrasse um pouquinho mais nela. Por que que ela vem? Ela vem justamente pelo volume de treino do indivíduo. Se a gente falou em treino de força, e Certo. aí você falou: realmente o músculo ele é um processo inflamatório que a gente está Uhum. machucando aquela musculatura. Uhum. Se a gente falar do corredor, que geralmente não faz o fortalecimento, o ato de aumentar o volume de treino dele e esse impacto nessa região, né, que é um dos músculos responsáveis pela mecânica, Uhum. eh, isso também lesiona e faz inflamação? Ou ele acontece isso porque ele não está fortalecendo? O que que é o contraponto da canelite? Certo, vamos lá. O aumento, desproporcional do volume de treinamentos, ele é um fator ali quase que unânime para o aparecimento desse tipo de patologia, né, ou desse tipo de condição, né. Por quê? Eu tô acostumado com volume, eu tô acostumado com aquilo, eu não treino, eu não faço nada especificamente para aquela Uhum, musculatura. E eu começo a fazer uma prática esportiva,
né, Certo. direcionada, ou seja, no caso, a corrida. Aham. Então, assim, indivíduos que aumentam muito repentinamente esse volume, ou seja, jogam uma sobrecarga, né, então o corpo não tá pronto ainda para isso. Então, ele não tá fazendo nenhum acompanhamento, só tá jogando carga, jogando impacto, impacto e volume, volume e sobrecarga. E uma hora grita, né? Pensando aí na corrida canelite, Certo. ela é o principal ali. Fala, pô, tô aqui, né? Começa a reclamar. Tava bom antes e agora você tá só me batendo, me batendo, me batendo. Eu não tô alongado, eu não tô fazendo nada, né? Tá só sobrecarregando. Então, é um fator principal aí, é um fator bem importante. Tá, como que a gente conduz a canelite? Aí o cara tá se preparando pra uma prova. Ah, tô me preparando pra São Silvestre. Certo. Tô organizado, é 15 quilômetros lá e tal, quero aparecer na Globo. De repente, pá, canelite. Certo. Vou parar de treinar, vou reter líquido, minha vida vai virar um. Vai ladeira abaixo agora, vou ter que remar tudo, acabou meu ciclo. Como é que funciona? Ele precisa Uhum. parar totalmente para fazer um tratamento? O que que é o mais indicado num processo de canelite? A gente pensando no atleta que tá voltado para uma prova, já que tá próximo ali. O Certo, que que certo. pode acontecer? O que é Olha, o mais correto? tá. Pensando no cara que tá se preparando para essa prova, Uhum. né? Então, assim, pô, tô com uma canelite, né? Logo de cara, diminui esse ritmo, diminui esse volume. Vamos tratar, né? Pensando Certo. em conduta. Uhum. Conduta inicial, reduz, retira esse cara dali, né? Tira primeiro esse processo álgico. Como que eu tiro esse processo álgico? Tem que identificar, primeiramente, os pontos ali, né? Uhum. A conduta necessária, mas assim, redução do processo álgico, que aí temos vários recursos aí disponíveis, né? Dentro da fisioterapia, ou inúmeras técnicas, recursos Certo. termofototerapêuticos, Uhum. enfim, né. É um tratamento de alongamento muscular, melhorar aquele ventre muscular, para que ele contraia melhor, beleza. E assim, intensivo, né, tem que ser intensivo. Se o cara tá pensando nisso, é intenso, né, não tem essa de falha um dia, 2 turnos aí de tratamento mesmo, né, pegar Coisa de atleta mesmo. pegar pesado, né. Então assim, e aí eu vou traçando, dentro dessa conduta o protocolo mais adequado para cada caso, porque cada caso é um caso, cada Uhum. indivíduo, por mais que Sim, tenha a mesma patologia, tem, a musculatura é diferente, sim. né, em Absorve diferente essa conduta, né? Essa terapia que exato, você tá. exatamente, né, o corpo absorve de formas diferentes. Tirei do quadro álgico, ou seja, melhorei a dor desse paciente, e Uhum. aí eu volto, coloco força, fortalecimento nesse paciente para evitar sobrecargas, né. Certo. Comecei a fortalecer para evitar, né, a reincidência dessa lesão, e aí volta à prática esportiva. Tá certo. Sempre com coisas ou exercícios, enfim, bem direcionados para o que o paciente precisa, certo? Focado. Exato. A gente falando em atleta de corrida ainda, Uhum. tem um assunto que assola os corações e ouvidos dos corredores, né? Certo. Toda vez que ele visita um ortopedista, faz o exame de imagem, ele volta com uma tristeza, que é o tal da condromalácia. Nossa, também é outro assunto que deixa o pessoal Esse aí arrepiado. é o mal do século. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre condromalácia, acalentar ou já bater um veredito aí pro cara que tá com condromalácia pra parar de correr. Vamos O que lá. que é condromalácia? Como que aparece? Quem são as pessoas que podem, ser acometidas com a condromalácia? Certo. Condutas, o que que é mais o que que o senhor pode dentro da sua prática clínica aí? Certo, vamos lá. A condromalácia patelar ou condropatia patelar, enfim, é um desgaste de forma mais acentuada, da cartilagem medial do joelho. Em Tá. tese, seria isso. Porém, aí vem um ponto Polêmico. polêmico, mais uma vez polêmico, né. Se pegar minha irmã de 9 anos hoje e fizer uns O exames de teste. imagem com ela, vai dar lá condromalácia, grau 1, condropatia grau 1. Porque assim, não é porque, enfim, você recebeu aquele diagnóstico grau 4, grau 2, que é toda a sua cartilagem daquela articulação que tá comprometida. É um Ah, ponto específico que tá, né, que tá com maior comprometimento. certo. Tem pacientes com condropatia, condromalácia, enfim, que urram de dor, que tem uma dor ali absurda, incha o joelho, né, o popular edema, Uhum. limitação funcional de amplitude de movimento, e tem pacientes que não tá nem aí. O cara tá com grau 4 ali, que é o mais alto ali, tá Aham. acabando com tudo, né, e tá vida que segue. Ok, não sente nada no joelho. Tá Nossa, certo. você olha aquele exame e fala: "Tá péssimo esse joelho aqui", mas não é o joelho que me incomoda não, tá tudo certo o joelho, Tá tudo né. tranquilo.
Mas isso aí, o senhor diz então que não tem diferença de idade. Você falou, mas usou a exemplo da sua irmãzinha, né? É. Hipoteticamente. É, independente da idade, ser mais jovem ou mais longevo, Uhum. esse desgaste articular ele pode acontecer. Pode, ele pode ocorrer. Mas ele é desencadeado, um exemplo, pela corrida mesmo geralmente depois que você cai, é um tropeção, é um ralado que a criança fez. Uhum. O que que pode ser qual que é o start, assim: "Ah, agora, a partir de hoje, tá Uhum. batido o martelo, você está com a degeneração da sua articulação", assim? Certo. É óbvio que atividades com maior, grau de comprometimento, ou seja, que eu uso mais o joelho em si, Uhum, atividades que eu uso mais a articulação do joelho, tem uma maior tendência a ter um maior desgaste daquela articulação, né, ou enfim, do joelho no caso. Mas, como nós falamos anteriormente, não é uma via de regra: "Ah, eu pratico o esporte, eu vou ter condromalácia". aham, Ou eu não pratico nada e também posso ter. É normal, é um processo de desgaste. Lógico, tem maiores incidências em decorrência de uma maior utilização ou de uma prática clínica, uma prática esportiva adotada especificamente para o maior uso do joelho, sei lá, salto, corrida, enfim, certo. né. Mas não é que sempre você vai ter ou não é porque você pratica que você vai ter, tá. E ela pode ter sintomas ou não, né, então não é uma via de regra, mas também não tem exceções, né. Não necessariamente vai ser Não incapacitante, vai ser incapacitante, né, né. requer uma luzinha amarela Exato, acesa, e tal. nem todo diagnóstico de condromalácia ou condropatia vai ser incapacitante, né. Tá certo. Eh, Mudando um pouquinho a chave, mas permanecendo ainda em cargas e força. Certo. O senhor me disse aí que algumas das problemáticas, biomecânicas, né, Uhum. propriamente dita, ele tem a ver com força, às vezes excessiva, tensão, Certo, sobrecarga de articulação. certo. Basicamente, o senhor me corrija se eu estiver indo com o raciocínio errado, mas a gente tem um músculo anterior, o agonista e o antagonista, Exato. né, o contraponto. Um da frente, outro atrás, né, de maneira mais leiga. Essas forças diferentes, como que a gente pode saber, por exemplo, que eu tenho por exemplo, eu percebo na academia que eu vou fazer bíceps, por exemplo, meu braço direito é mais forte, meu lado dominante. Uhum. Como eu sei que eu tenho diferença de um braço para outro, que eu chego lá para o senhor: "Ó, eu tô com um problema no meu ombro". O senhor vai saber que meu lado é mais forte. Como que o senhor sabe disso? O meu lado é mais forte e como que o senhor vai mensurar isso pra gente equalizar essa força? Enfim, tem algum teste? Como que é feito isso? Algum exame? Como que Perfeito, é uma pergunta maravilhosa, doutor William. É assim, nós temos hoje um exame que se chama dinamometria, hum, né, ou dinamometria digital, enfim. Tem várias marcas aí que já têm esse equipamento, certo. né, mas, explicando assim, eu faço um exame com aquele paciente, com aquele indivíduo, né. Tá. Como que seria para eu identificar, de modo certeiro qual músculo é mais forte ou um risco de lesão, né. Ah, dá pra ver isso? Dá, tem como ver, tem como ver. Inclusive nós temos esse equipamento aí, Então não né. é no olho, assim: "Ah, eu Não, acho não, que não. é, tal", É tem embasado, uma coisa bem bacana. feita. Entra muito nessa questão aí da condropatia, da condromalácia, né. Ah, entra também? Sim, porque assim, uma fraqueza de toda essa banda lateral da coxa, do membro inferior, Tá. pode estar relacionado com maior sobrecarga medial do joelho. E como que eu identifico isso? Hã. Fazendo o exame. Ou seja, eu posiciono o paciente com o aparelho, eu tenho as polias, né, Aham, ele é isométrico, ou seja, peço para o paciente realizar um movimento que eu quero avaliar, voltando aqui para a perna, né, aham. eu faço um movimento, por exemplo, de extensão, Tá. né, da articulação do quadril, faço uma Uhum, extensão de quadril, avaliando de grosso modo o glúteo máximo, uhum. né, e aí eu testo os 2 membros, né, tem Tá. todo um processo para fazer isso aí, testo os 2 membros, e aí ele já me dá um gráfico, né, com cores, com porcentagens, com um pico máximo de força por contração, né, ou seja, por tentativa, uma média de contração e o risco de Caramba. lesão. Aquele músculo, ó, tá fraco, né, em comparação ao outro lado, o risco de lesão Pô, faz pode total estar ali. sentido, né? Todo sentido, isso norteia um tratamento. Claro que se eu tenho vamos pensar no corredor, eu tenho 2 pernas, eu vou correr com as 2 ao mesmo tempo. Exato. Se uma tá diferente da outra, né, é como se fosse um carro. Uma Sim, roda 2.0, outra roda 1.0, como que vai parar depois do freio? a famosa cambagem ali, né, então assim, Você consegue dá pra identificar, dá pra identificar. mensurar e aí dentro disso Eu conduzir, o que que tem que fortalecer, consigo conduzir melhor meu tratamento, né. ah,
voltando no ponto do joelho ali, da Sim. condropatia, é batata. Fortalecimento de glúteo médio, de banda lateral, né? E para eu, como que eu, olhei, coloquei lá, nesse lado você fez 10 contrações, 10 repetições com 10 quilos e no outro você só fez 8, tá mais fraco. Não é assim que funciona, né? Não. E aí vamos um pouquinho mais à frente, né? Mais a fundo nesse assunto. Uhum. Talvez aquele, entre aspas, menor rendimento daquela musculatura não é só fraqueza que tem ali. Eu posso ter adaptações, né? Hã. Aquela articulação, ela pode estar, entre aspas, desajustada, né? Ela não está no seu perfeito funcionamento, alinhamento, em sua plenitude, né? Uhum. E posso, a partir daí, ter algumas disfunções. Dentro dessa disfunção, uma hiperatividade muscular ou uma hipoatividade muscular, certo? O músculo está trabalhando mais do que ele deveria, ou o músculo está trabalhando menos do que deveria. Então, assim, é um teste, né? Um exame, entre aspas, Aham. interessantíssimo ali para ser feito até para nortear um tratamento. Legal. É bem parecido, eu acompanho não deveria mais, porque tá me fazendo mal acompanhar futebol, mas eu acompanho ainda, Está né. fazendo mal a nós. Meu Deus do céu, não vamos entrar nesse assunto, senão Não, eu vou não, ficar não. começar a chorar. Eu acompanho bastante as pré-temporadas, Uhum. né, assim, aqueles vídeos que o pessoal solta nas TVs e tal. Tem um exame que o pessoal senta o atleta e eles ficam meio que chutando um negócio fixo, cinto, Uhum. e o pessoal faz uma força que eu falei: "Mas cara, isso não é nada, velho, é um negocinho aí, eu faço a flexora lá, a extensora na academia tranquilo, sorrindo". Como que eu chamo aquele aparelho lá? É um É a cadeira isocinética, no caso. isocinética. Isso. É um pouco diferente, mas sim, também serve como diagnóstico, como teste, né. No Ah, tá. caso, aquele paciente, ele faz aqueles movimentos, Aham, né, tem uma carga, certo, em que ele conduz a carga, né, seja é entendi. isocinético o movimento. É um Então, pouquinho diferente do que você falou que o senhor tem na clínica, isso. que é Isométrico, ou seja, eu tenho que manter uma posição, uma contração, né, um movimento específico por um aham. determinado tempo. Ali já é um pouquinho diferente. Só que aí nós estamos falando já de Sim, não, padrão lógico, a gente tá bem à falando de frente, centro de né. treinamento. Sim, sim. E a gente consegue avaliar, por exemplo, eu tenho força. Certo? E só que eu não tenho resistência, por exemplo, assim, eu percebo que eu falho mais rápido, a gente consegue nesse exame que o senhor tem na clínica, consegue Uhum. identificar isso também? Tem como porque ele me dá um pico de contração, Ah, né, e eu tenho um tempo que eu preciso manter essa isometria, como eu te falei, né, então assim, caramba. ele me dá um máximo de força. Por exemplo, vamos lá, primeira repetição, vamos pegar aqui no bíceps, Aham, fica bom de visualizar. Tal, fui lá e nesse pico eu atingi, sei lá, 20 quilos. tá, Só que eu não sustentei aqueles 20 quilos e o exame me mostra. Ele me dá um entendi. gráfico bem bacana, assim, é coisa linda, sabe. Ele me dá um gráfico onde mostra o pico, me dá uma Caramba. média e me mostra detalhadamente. E o mais legal é que é muito visível porque ele me dá em cores. Uhum, Vermelho tá mais fraco, amarelo moderado, azul tá entendi. ok, verde tá ok, né. Legal. Então é muito bacana, porque eu consigo mensurar, entre membros, a força máxima de cada um e essa queda, né, esse volume e essa Entendi. resistência Então você consegue comparado a avaliar, por cada um. exemplo, se ele permaneceu, o senhor usou o exemplo de 20 quilos, né, se ele permaneceu com esse 20 quilos aí em Ou cima, até subiu, ou até subiu, ou se ele bateu e caiu. consigo verificar, Porque assim, na academia, por exemplo, se a gente pensa em academia, eu tirei a anilha. certo? Só que será que você fez? Porque depois você começa já a fazer tudo um movimento tudo cagado. Eu percebo, É às vezes, diferente, é você tá diferente. roubando, né? Eu tô fazendo, mas eu tô vendo que eu tô roubando. Eu falo: não, larguei, mano. Pá. Tô me Exato. fazendo, né? Tô me fazendo. Exato. E aí já não tem como nesse exame, porque assim, eu tô orientando aquele paciente, eu tô Tá. junto com ele E você ali. tem um feedback digital, né? Que você falou, que isso te mostra se ele executou corretamente. Você pode, Exato, né? exato. Posso encerrar, falar: "Não, não, tá errado, para, faz de novo". Faz de novo. É. E assim, o Caramba, que fato legal. dele ser isométrico, ou seja, ser uma manutenção de posição de contração, norteia de forma bem bacana, porque ele oscila, mas ele Uhum. oscila dentro daquele período de teste dele. Então você fala, não tem como ele ficar compensando ali durante as repetições, Ah, perfeito. certo? Perfeito. Que legal. Cara, eu não sabia que Bacana. tinha esse tipo de recurso em Campo Grande já. Que Não, legal, bem hein? bacana. Bacana demais. Ó, eu quero entrar no assunto ainda, antes da gente encerrar, sobre ainda suas formações, doutor. Vamos Eu lá. quero saber a diferença na prática da osteopatia, que o senhor já é formado nisso também, né? Tem a Sim, pós, e a quiropraxia. Qual que é a diferença dos dois? Que eu vejo uns vídeos na internet bem legal, tá? O pessoal, tem. pá, É instala gostoso tudo. escutar Cara, o que estalo. legal, hein? É. Tudo aquilo é coluna mesmo? É. Ou Então, não? as técnicas podem ser aplicadas em diversas articulações. Ah, é? Não É, precisa ser só no não pescoço. só na coluna, não só no pescoço, né. Mas assim,
A principal diferença é a forma de abordar aquele tratamento, a Tá. forma de chegar. Porque, assim, eu fiz primeiro quiropraxia, depois eu migrei pra osteopatia. E assim, São diferentes, assim, são mais chefão e o outro é assim, tem essa visão, né, um aqui, outro lá, assim, um é mais, mas assim, de certo modo, eu tive muita facilidade na osteopatia, porque algumas técnicas são bem parecidas na uhum, quiropraxia, muito parecidas, até o posicionamento, muda tá, uma mãozinha ali no vetor de força, mas de certo modo são bem próximas, né, são tá, bem parecidas. Mas assim, a quiropraxia ela tem uma abordagem diferente, ou seja, ela identifica a posterioridade, pensando em coluna, uhum, identifica a posterioridade, corrige. É isso. tá, Identifiquei, ó, esse lado aqui tá mais rodado à esquerda do que esse lado, joga pra frente. É isso, entendi. né. Joelho, patela, ajuste patelar, tá rodado. Patela? Exato. Eu tenho um vídeo até bem bacana fazendo um ajuste patelar aí que foi bem Pa interessante. patela, cara? É. Pô, pra mim que ela só ficava ali pra completar a Não. tabela ali no joelho. Ela tem uma importância ali. Sério, cara, que E legal. assim, rodada e você vai lá e joga para o lado contrário. A osteopatia não, ela já vê o corpo de uma forma diferente, né. Uhum, Tem a disfunção, tem as correções, tem os populares, estalos aí comerciais, né, aham, só que ela aborda o corpo de uma forma diferente. Ela faz um tratamento neural, um tratamento vascular, um tratamento hum, muscular com algumas técnicas, assim, cara, é incrível. Eu certo, entrei na osteopatia, mudou a minha forma de abordar o paciente, que muito, bacana. muito, bem como os resultados, assim, foram lá em cima. Eu gosto muito de trabalhar. Óbvio que, assim, eu sempre me coloco como uma ferramenta para levar a cura até aquele paciente, né. Eu não sou o dono da razão e nem uma técnica minha é melhor que a outra. Eu uso de todos os métodos e técnicas para chegar, proporcionar uma experiência incrível para aquele paciente e melhorar ele, né. Eu Claro. não quero que ele fique a vida inteira comigo, quero que ele fique bem e saia falando bem de mim, né. Então eu quero poder ser uma ferramenta de ajuda para esse paciente, de cura. Legal, que bacana. Dentro dessas técnicas, o senhor falou das 2, elas são de origem oriental, alguma coisa do tipo? A quiropraxia, a osteopatia ou Não, não, não. Na realidade, são todas, ocidentais. Ali, a quiropraxia tem um pé, bem forte ali nos Estados Unidos, americana, né. mais Ela é americanizada? muito utilizada lá, né, Aham. muito, muito, muito famosa, inclusive as principais escolas estão lá, né. E a osteopatia, ela tem um pé muito forte ali na Espanha, né, que é a Ah, de Madrid, que é uma escola famosíssima, né, que é perfeito. a original, digamos assim, né. Tá. E dentro desses estalos, o senhor falou que tem as condutas, né, a gente voltando lá no começo da nossa conversa, nosso Certo? bate-papo falando sobre coluna, sobre hérnia, sobre, as artrites da vida. Tem algum paciente hoje que ele é contraindicado a fazer esses estalos que a gente vê muito na internet, assim: "Ah, esse não pode instalar". Sim, Tem sim. alguma coisa que é contraindicada? Tem o que nós chamamos, assim, das, red flags, né, que são as bandeiras vermelhas ali, que eu não posso de jeito nenhum manipular aquele paciente. Uhum. Principal, assim, teve uma queda, tem risco de fratura, né, ou seja, tem risco daquele paciente estar com uma fratura daquela articulação, vamos sei lá, ombro, né, coluna, então assim, é totalmente contraindicado nesses casos, né, óbvio. Certo. E também vai sempre do bom senso, né, por exemplo, tô com o vozinho lá, 80 e poucos anos, nunca caiu, não tem histórico de queda, não tem risco de fratura, Certo. mas tudo tem um bom senso, né, Hum. criança, eu vejo muitos caras que saem instalando aí criança de 5 6 anos, assim, tem que ter bom senso, né. Assim, vou beneficiar aquele paciente? Ele realmente precisa, né, então assim, Tá. Eu tem vou tem fazer o contraponto, ponderar, exato, né, custo-benefício, enfim, exato. né. Tem que ter o bom senso para qualquer conduta que você for adotar com aquele paciente, Certo. né. E assim, o que a gente observa, né, não sei se eu posso estar equivocado, se o senhor me corrija. A quiropraxia, ela é uma subdivisão da fisioterapia especificamente ou não? Tem que ser graduado em fisioterapia para ser quiroprata? Tem. Você tem que, tem cursos livres, né, as formações livres, e tem a pós-graduação mesmo, que é a especialização em quiropraxia, você tem Tá, que ser fisioterapeuta. Isso funciona muito aqui no Brasil, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, Austrália, até não tenho 100% de certeza, mas sim, eu sei que tem quiropratas, por exemplo, é profissão em alguns países, certo. né, não sei se em todos, mas em alguns países tem a formação de quiroprata, você é quiroprata, e não necessariamente você precisa ser fisioterapeuta, Então a médico, enfim. graduação, enfim, para fazer essa Exato, exato. aplicação. Sim, É interessante. Batendo em cima do seu currículo ainda, doutor, queria que o senhor falasse para mim, sobre o agulhamento a seco. Qual que é a perfeito. ideia disso aí? Para que que serve? Como é que Vamos a gente lá, faz? vamos lá. Todo mundo pode fazer? Perfeito. Pensando voltando nos red flags, né, Tá. o paciente tem uma lesão cutânea,
não vou agulhar o cara, né? Eu tenho uma sensibilidade, Tá, né? Então não vou agulhar aquele cidadão, aquele indivíduo. tá. Porém, eu pratico muito, gosto muito de usar para trabalhar tensões musculares, né? Então, assim, o pessoal olha muito como a acupuntura, mas ela Tá. não tem aquele pezinho oriental, né? Ele é mais. Então são coisas distintas, então. Exato, A gente fala em agulhamento a seco, que o senhor falou. Isso. Trabalha especificamente tensões musculares, né? Tensões de tecido, tecido em si, né? E assim, eu acho fantástica, porque eu vou lá e identifico um ponto de maior pressão, de maior tensão, né? Uhum, Com a minha pressão, e agulho aquele ponto, por exemplo, ai, tá sensível, dói, eu manipular aquele tecido ou uhum. até liberar aquele tecido, pum, vou lá, faço o agulhamentozinho, é instantâneo, 90 segundinhos ali, né? E Caramba. aí você vai trabalhando. É um recurso extremamente bacana ali. E por que exatamente funciona? E o senhor tá falando que esse ponto mais dolorido é que ele como se tivesse uma bolota, assim, tipo, tem uma Exato. tem uma bolota aqui, Popular caroço tem um ali, né. caroção aqui que você tem que É. ver. Aquilo lá, agulha, você aplica nesse lugar e resolve o problema, assim, dissolve o caroço? Isso. É mais ou menos isso aí. Mas qual que é o princípio ativo dele? Qual que é a ideia? O princípio é Ele tem um quase remédio na agulha? Ele não, tem não, um não, na verdade, assim, parte daquela proximidade com as técnicas manuais. Por exemplo, eu identifiquei um ponto de maior tensão, eu vou lá e certo. dissolvo aquele ponto com pressão. Sim. E ela parte do mesmo princípio, só que é uma agulhinha, né. Eu consigo ser bem mais assertivo no ponto, né, e eu tenho uma eficácia ali, quase que absoluta, né. Eu acerto o ponto, deixo a agulhinha lá. Lógico que eu não uso só isso na terapia, mas falo assim, Sim. pensando nesse ponto aí, é muito legal. É que é menos dolorido, né, porque quando você eu já tive dor em trapézio, escápula, e você vai É, soltar ali e é uma força violenta e você fica: "Ai", né, um exato. tempão. E ali você agulha, né, e você poupa o paciente de sentir algumas dores relacionadas à força manual ali, né, à força de fricção mesmo. Que bacana. E a adesão do pessoal com medo de agulha, alguma coisa do tipo, tem essa aversão ou não? O Tem um pessoal pouquinho, tem um é? pouquinho. Eu acho que assim, é o mais medo de fazer o pessoal tem muito medo de um profissional agulhar de forma errada, acertar alguma coisa, né, Certo. mas o pessoal tem sempre um pezinho atrás ali, né, "Ah, vai me agulhar? Não vai usar aquela agulha não", né, o pessoal já fala, Aham. mas assim, é tudo abordagem. Por exemplo, eu pego muito assim, se eu sei que o paciente não gosta, mas Uhum. eu sei que é bom pra ele, tá, mas o cara não gosta, pô, eu não vou usar, eu vou usar outro recurso, né. Claro. Porque assim, ele é o condutor da terapia, óbvio que eu sei o que é melhor, a gente sabe o que que vai dar efeito ou não, Sim, mas discutido, e tal. exato, tem outras formas de eu chegar naquele resultado, né, não precisa necessariamente o cara não gosta, por que que eu vou forçar a agulhar o cara, né, então tem esses Em pontos vez aí. dele relaxar, sai mais tenso, né. Sai mais tenso, volta naquele ponto do bom senso, né, Certo. precisa, né, Não, tem tá tudo isso. certo, tá certo. E assim, é sempre importante, eh, reafirmar, quando você procura um profissional que está capacitado, né, que está buscando sempre se aperfeiçoar, né, que tem os recursos ideais para Hum, você, que tem um leque de recursos para te oferecer, né, desde exame, as condutas sim, clínicas, sim, né, isso é muito interessante, né, sim. parabéns aí por tudo isso aí. Mais uma só, o que que é aquele estalo que a gente escuta lá, o como que é? Thrashing? Os trushes? Thrush, como que é? Isso. Que é isso? Por que que faz? Quando eu era criança, minha mãe Uhum. me proibia de estalar dedo. Ela falava que as junta ia ficar grande, Grande, tem essa. e aí o pessoal hoje em dia vende o pessoal instalando tudo. Minha mãe um dia falou: "Pelo amor de Deus, se você fizer isso aí com alguém, você não entra mais em casa". Eu falei: "Não, mãe, eu não cuido disso aí, pode ficar tranquila". Instalar dedo, realmente deixar grossa a articulação? Certo. Instalar coluna também fica grossa a articulação ou não? Não. Mas é muito comum, o pessoal fala muito isso aí, né, que tá colocando no lugar, pra ser bem sincero, você não coloca nada, você não tem força pra chegar naquela articulação e tirá-la do lugar, assim, né. Aham. Então, assim, nada mais é que o acúmulo de líquidos naquele local, vamos pensar ali na coluna, Tá. o acúmulo de líquido, né, em decorrência de uma má postura, enfim, Uhum. de alguma razão, né, um acúmulo de líquido naquela região. E o estalo é a saída desse gás, desse líquido ali da Ah. articulação, né. É o popular thrush, né. Isso Lógico que daí você estar lá é uma coisa, fazer uma técnica, faz uma realizar uma técnica técnica é diferente. tá, eu Mas não assim, a grosso modo seria isso, então né. não vai ficar com articulação grossa nem nada do tipo. Não, pode ficar tranquilo. Viu, mãe? Tava certo.
Cara, que bacana. Não, é muito da hora, porque tem alguns mitos da sociedade que é isso, cara. A gente vai conversando. Outro dia a gente trouxe um médico aqui mesmo, que geriatra, falando sobre chás. Que o pessoal tira remédio pra tomar chá, né? Então, assim, tem umas condutas, ainda mais a gente que é uma cidade classificação como do interior, né? Que não é uma metrópole, nada do tipo. Uhum. E as pessoas ainda criam esses mitos e vão passando de geração em geração. Até É, que esbarra que alguém da família faz uma sim, formação, sim. se especializa e tal, conversa com mais pessoas, né? É que assim, eu sempre indico, falando, não fica estalando o pescoço toda hora, né? Porque assim, você pode gerar alguma lesão, Não alguma pode? coisa, né? Não é bom, né? Ah, Sem você ficar se nossa, auto-estalando ali, que eu me auto-ajustando. Pô, isso não é legal, né? Mas assim, você tocou nisso aí, eu já vi gente que enterra formiga numa garrafa, põe na terra pra curar dor de coluna, pô. andar com criança na coluna. Meu pai que falava isso aí, Nossa não, Deus. coloca a criança pra na coluna que destrava. Olha. Essa é clássica, essa é clássica. É um negócio que eu vou te falar, não sei de onde saiu esses mitos, né? Doutor, a gente tá indo pra reta final do nosso bate-papo, Perfeito, perfeito. tá? E a gente faz sempre uma dinâmica entre os nossos convidados aqui, Uhum, onde a dinâmica é tô dentro ou tô fora, perfeito. tá? E a gente fala sobre alguns assuntos, Legal. aí você fala assim, ó, tô dentro, ele é por tal motivo, tô fora por isso, isso e isso. Beleza. Se quiser discorrer alguma coisa de prática clínica, de algum artigo, enfim, tá? Eh, eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente aquela máquina de tração que o pessoal vende bastante, tração de coluna cervical, de coluna lombar. Uhum. Aquela máquina, o senhor está dentro ou fora? Olha, de certo modo, tô dentro, acho interessante, mas assim, comedido, vai precisar, o paciente realmente vai se beneficiar, é um recurso legal. Então, tô dentro ali. O senhor acha que tem efeito, Acho que é bacana, acho que é bacana. perfeito, Não para todo caso e não toda vez, mas sim, é um recurso legal. tá certo. A hidroterapia, Certo. é dentro ou fora? Dentro, dentro. Hidroterapia é maravilhoso. E hidroginástica? Tô fora. Por quê? Eu acho que assim, tem outras formas de você buscar, pensando nessa parte de condicionamento ali, né? Tem outras formas mais legais, assim, ou Aham, até mais, que possam ter mais resultados, assim. Não tô falando que não dá pra usar, que não é pra usar, é só eu não usaria comigo, né? certo. Eu tenho uma experiência na época da faculdade ainda de estágio, que eu tratava uma senhorinha de joelho, Uhum. cuidava o joelho dela. Cara, tratava ela ser redondinha, da clínica tal ali, da clínica escola. No outro dia ela me voltava desse tamanho o joelho, 9 meses o joelho. Mas o que tá acontecendo com a senhora? Você tá fazendo alguma coisa, tá indo pro baile e O que tal? que tá acontecendo? Não, fui pra hidroginástica hoje. Colocava um jump lá e ela dele pular. No jump, não sei o Não, aí, quê. tá vendo? Aí eu falei pra ela assim, eu falei, minha senhora, mas eu adoro que as minhas amigas, não sei o quê. Aí eu fui E explicar pra ela que a hidro, no meu ponto de vista, que nem o senhor falou agora, ela é muito genérica, sim. né? Então, o colega que tem problema na coluna, o outro tem problema no ombro, o outro tem problema no joelho, um no tornozelo, tá fazendo o mesmo exercício na maioria das vezes, né? Que é um grupo, né, de pessoas, né? Geralmente Uhum. ritmado e tal. Sim, sim. Então, você tem que passar, no meu ponto de vista também, né? Eu passei isso pra ela, mas é nessa pegada que o senhor falou, né? É assim, vamos, igual você falou, o jumping dentro da água, porque reduz o impacto. Pô, mas você tá fazendo a pessoa pular ali, que impacto você tá reduzindo, né? Então, Verdade, assim, tem como, né? é, Aquela banheira de gelo que tá famosa agora, pessoal, não sei se todos os eventos que tem de MMA, de treinamento, de crossfit, tem a banheira de gelo, aham. dentro ou fora? Tô dentro, gosto, O acho senhor legal. faz, o senhor pratica isso? Eu não comigo, porque eu não sou um grande esportista, né? Mas, assim, em eventos que nós já cobrimos aí, nós utilizamos e, sim, tem um É. resultado bem bacana. E qual que é a ideia do gelo do corpo inteiro? A ideia da imersão mesmo na crioterapia é reduzir as microlesões imediatas após o exercício, né? Certo. Então, aquela vasoconstrição imediata, aquele choque térmico, né? Aquela vasoconstrição que causa logo, Hum. quando você faz a imersão, reduz o risco de lesão, né? As microlesões musculares, aquelas mini fissuras musculares, né? Então, assim, eu acho bacana. E ela diminui aquela dor tardia que você falou de 1, 2 Muito. dias? Sim, sim, reduz É? bastante. Tanto que, assim, o jogador termina o jogo na banheirinha de gelo, às vezes come até aquele carboidrato depois, né? Justamente Certo. para minimizar os danos da partida, né? É bem interessante. Eu tô dentro.
Puxa, que bacana. Que a gente via bastante antes a bolsa de gelo, né? As bolsinhas de Sim, gelo, né? E hoje em dia ficou famoso, ficou né? famoso demais, né? Os tambores, né? Os americanos faziam muito com tambor, né? E Agora tem as até piscininhas e tal. sim, agora tem aquelas câmeras, as câmaras, né, de crioterapia, de crio Com desse tratamento. hidrogênio, Isso, né? isso, isso. Eu vi alguma coisa, acho que do LeBron James e do Cristiano Ronaldo, já vi alguma coisa. É, Que eles entram e fica só o pescoço pra fora isso. e O dali. Manchester United foi o primeiro a adquirir isso aí. O primeiro clube a começar com esse. Esse é Isso tudo. fantástico, é bem legal. É por um tempo menor, Sim, né? claro. E a temperatura é baixíssima, né? Sabe? Bem frio mesmo o negócio. Perfeito. Eh, aquela pistola de liberação, dentro ou fora, doutor? Tô dentro, mas eu não utilizo na minha prática clínica. Ué, Mas assim, ela tem a sua eficácia ali, né, mas eu certo. não utilizo muito não, eu particularmente não gosto. Mas nada contra quem utiliza, assim, é legal, faz Uhum. ela entrega o prometido, né, mas eu prefiro a outras abordagens. Eu sou hands-on, né, eu É, gosto da da mão na trabalho massa. mão na massa mesmo. Não, esses dias eu vi chegou um anúncio pra mim na internet aí, de uma que ela tem um braço, como se fosse um braço de selfie, pro cara fazer a própria massagem nas costas, cara. É incrível, ele é de um robozinho, você vai virando ele vai encaixando, e você tá sozinho nas costas. O pessoal tá perdendo a mão. Agora tem aqueles, autoajustes, né, tem aqueles você deita lá e vai instalando tudo assim. O pessoal anda perdendo a mão nas coisas, né. O negócio tá meio É, fora de controle. as coisas estão ficando estão modernizando demais, né. Eh, uso excessivo do aparelho telefônico, do aparelho celular. Vamos lá. O senhor acha aí, a gente pensando em qualidade de vida, no modo geral, em dores futuras, o celular em excesso, dentro ou fora? Usar muito ele? Você É, disse: "Tô fora". Apesar de eu usar muito, né, o celular tá ali. Mas sim, acarreta inúmeras complicações aí, né. A mais comum, já vi muito, né, que são as populares tendinites ou tendinopatias, né, de carpo ali, de punho e dedos, né. já Fora chegou nesse nível? tem, ocorre muito, A né. gente tinha isso antes do computador, né, Lérias, dorts, né, exatamente, e hoje como não usa mais tanto o computador, tem muito serviço muito trabalho que é no certo, celular, no smartphone, né, só mudou a ferramenta, mas a patologia ela aparece do é mesmo a jeito. mesma. É, Eu fico sempre preocupado com o pescoço, também. sabe, eu tento, quando uso o aparelho, eu tento usar ele um pouco mais alto, ficar É, um pouco mais ergonômico. tem essa protrusão cervical. Mas a gente percebe, passa muito tempo, às vezes, digitando e Sim, sim, tal, sim. né. Pescoço também acarreta muito isso aí ou não? Muito, muito, muito. Você força uma posição, né, ali de protrusão, né, você joga sua cervical anteriormente, não só a cervical, né, o crânio em si, né, você força aqui essa posição, então tô fora. Poxa vida, cara, hoje em dia não tá fácil pra ninguém É. mesmo não. É isso aí, doutor. Então estamos encerrando nosso bate-papo, a gente fica muito agradecido por ter aceito o convite. A gente sempre encerra nosso bate-papo go com os nossos convidados deixando um recado. E eu queria que o senhor, com toda a sua expertise, sua bagagem, deixasse um recado para todo mundo que sente dor no modo geral, um cara que é atleta, um cara que não é, um cara que é sedentário, tem mais idade. Se tem alguém em casa que tem alguma dor crônica, o que que o senhor deixa de recado? Vamos lá, Uma mensagem para esse público aí. E quem perfeito. não tem dor um dia vai ter. Todo mundo vai ter, né, vai chegar pra todo mundo, a idade chega pra todo mundo, depende como você quer chegar naquela idade, Como que né. você quer estar lá, Como né? você quer estar lá. Mas assim, vamos lá, queria agradecer você, doutor William, pelo convite, o bate-papo foi sensacional ali, você é um cara espetacular, né. Obrigado aí por ter me chamado aqui pra gente trocar essa ideia. Vamos lá, eu gosto sempre de dizer que viver bem sem dores é normal, né, então assim, tenha uma vida ativa, uma vida praticando suas atividades físicas, o esporte que você gosta, eh, com a sua família, com seus filhos, enfim, né, então assim, viva bem sem dores, né. Então estamos ali na Rua Barão do Rio Branco 2167, estaremos com uma equipe capacitadíssima ali para te atender, né, gerando experiências incríveis para todos os pacientes, clientes, né, e estarei ansioso em poder te ajudar e ser uma ferramenta de cura, de melhora para você. Show de bola. Isso aí, doutor. É Muito isso. obrigado, Eu tá? que agradeço. Mais uma vez, obrigado pela sua disposição de tempo. A gente sabe que sua agenda
corridíssima, lotadíssima, a gente cotovelou um paciente outro ali para conseguir um espaço, espremer uma agenda aí. Mas Não, pra- perfeito. Obrigado também pelas palavras, eu que tá? agradeço aí. A gente está sempre à disposição e com certeza terão novos convites aí para mais conversas, né? O pessoal acha o senhor aonde nas redes sociais? Vamos lá, tem o meu Instagram pessoal, que é fisio.mcosta, né? Sou mais ativo por lá. E Tá, tem o Instagram da clínica, né? certo? Do Grupo Qualifísio, né? Qualifísio Ortopedia. Estamos abertos lá das 7 às 19 horas para atendê-los e nos Perfeito, procure na rede social. perfeito, com certeza. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço. Senhoras e senhores, ficamos por aqui com mais um Qualifísio Cast. Até a próxima.